Momentos difíceis e momentos de tristeza nós estamos sempre passando em nossa vida. Porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas que passam por esses momentos difíceis, por momentos de alegrias, também por momentos de tristezas. Porque somos seres humanos, passamos por esses momentos. A vida não é somente de alegria, como também a vida não pode ser somente de tristeza. A tristeza faz parte de momentos da nossa vida, mas ela não deve nos consumir como pessoa, ela não deve nos consumir no nosso dia a dia, ela não deve tomar todo o espaço da nossa vida. Frustrações, decepções vêm, mas isso deve ser superado logo. Uma das pessoas que devemos nos espelhar sobre superação, sobre momentos difíceis que passou, mas que conseguiu, que venceu, foi Cristo, foi Jesus. Ele, mesmo sendo Deus, ele se fez como homem, assumiu sua forma humana e ele passou por esses momentos de altos e baixos da sua vida. Assim como eu e você, Cristo também ele teve seus momentos de altos e baixos. Jesus, ele poderia ser uma pessoa ansiosa ou deprimida ou até mesmo depressiva. Por quê? A sua maior missão na terra, a sua missão de vida na terra seria a sua morte. Nós, como pecadores, não merecíamos a graça de Deus. Como pecadores, não merecíamos a salvação. Como pecadores, como pessoas depravadas, não merecíamos Deus. A única coisa que nós merecíamos era o juízo de Deus. Mas Deus, com seu infinito amor, envia o seu Filho ao mundo. Assume a forma de homem, passa por aflições como homem, assim como hoje nós passamos, para que o seu filho morresse e o seu filho, como homem, pagasse o preço do nosso pecado. E Jesus poderia sim ser uma pessoa triste, porque a sua missão de vida na terra era morrer por pecadores que não mereciam a salvação. Mas Jesus, em vez de pensar na sua morte, em vez de pensar no sofrimento que ele ia passar, nas torturas, na traição, na rejeição, no abandono dos seus discípulos, em vez de Jesus pensar em tudo aquilo que ele iria passar, Jesus ele espalhou amor. E que o que realmente importava para Jesus era fazer a vontade do Pai. E a gente vai ver em Mateus 26:36, que depois de Jesus cear com seus discípulos, depois de Jesus orar com seus discípulos, depois de Jesus orar por nós, pecadores, que um dia iria conhecer a palavra de Deus, que um dia iria crer no poder do Evangelho, que um dia iria crer no seu nome, ele ora por nós, para que o Pai cuidasse das nossas vidas, porque o mundo era cruel, porque no mundo nós ia ter muitas aflições, mas que o Pai cuidasse de nós, que o Pai nos ensinasse a viver. E Jesus, ele vai para o Getsêmani com seus discípulos, e a Bíblia diz que ele deixa alguns dos seus discípulos em um certo lugar e leva Pedro, Tiago e João mais adiante. E a Bíblia vai dizer que o semblante de Jesus, ele começa a entristecer-se. E Jesus vai dizer para os seus discípulos que ele está profundamente entristecido, que a alma dele está muito, muito, muito triste. E Jesus pede para que Pedro, Tiago e João ficassem ali com ele fazendo a vigília. Jesus, ele teve o seu momento de tristeza, o seu momento de profunda tristeza. E o que ele procurou fazer neste momento de tristeza? Ele procurou os seus amigos mais chegados. E ele pediu para que os seus amigos ficassem ali com ele, para que os seus amigos não deixassem só. E Jesus foi falar com o Pai também. Jesus procurou os seus amigos e foi falar com o Pai. E ele pediu para que, se fosse possível, Deus passar o cálice, para que, se fosse possível, aquele sacrifício na cruz, se fosse possível, Deus salvar a humanidade sem que Jesus morresse, sem que Jesus precisasse da sua vida, que Deus ele fizesse isso, que Deus passasse o cálice da angústia de Jesus. Mas antes de terminar a sua oração, Jesus diz:
contudo, seja feita a tua vontade. E a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam com muito sono, Pedro, Tiago e João. Eles estavam com muito sono e não conseguiam se manter atentos, acordados para passar a noite com Jesus naquele momento tão difícil. Os discípulos não entendiam o que realmente estava acontecendo com Jesus. Jesus já havia falado que ele iria morrer, Jesus já havia falado que a sua morte estava chegando, mas os discípulos não acreditavam, porque estava na frente deles o Filho de Deus. Como que o Filho de Deus vai morrer? É todo poderoso, pode fazer o que quiser para se libertar desse exército romano, pode fazer o que quiser, tem os anjos à sua disposição. Os discípulos não entendiam o motivo da tristeza de Jesus, já que ele era o Filho de Deus, já que ele era o Todo-Poderoso. E o que nós percebemos que Jesus, assim como Deus, ele sendo grandioso, passou a sua vida toda sabendo que aquela era a sua missão, a missão de morrer. No momento, horas antes dele morrer, ele sentiu profunda angústia, profunda tristeza pelo que ele havia de passar. Porque seria tortura, seria a cruz, seria o abandono dos discípulos, seria a traição de Judas, seria a negação de Pedro. E depois de tudo o que ele passou, ele diz para os seus discípulos para eles terem bom ânimo. Porque no mundo eles iriam ter aflições, que no mundo eles iriam ter sim tristeza, que no mundo eles iriam sim passar por momentos difíceis. Mas Jesus disse: tem bom ânimo, porque eu venci. Jesus como homem, ele venceu a morte. Jesus como homem, ele venceu a tristeza. Jesus como homem, ele venceu o pecado que nos separava de Deus. E porque Jesus venceu, hoje nós podemos viver uma vida plena com ele. Hoje nós podemos viver, hoje nós podemos abrir a porta do nosso coração, assim como ele diz em Apocalipse: estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se nós decidirmos abrir o nosso coração para Deus, para Jesus, sabemos que momentos difíceis vão vir, independente de termos Jesus no coração ou não, porque até Jesus passou por esses momentos difíceis. Mas assim como Jesus venceu o mundo, eu também posso vencer, porque Cristo me deu o direito de ser mais do que vencedor através da sua palavra, mais do que vencedor através da sua vida. E eu quero deixar essa mensagem para você, dizer que momentos difíceis vêm, tristezas vêm, choramos, mas não podemos alimentar a nossa tristeza, não podemos alimentar a nossa angústia. Faça como Jesus, procure as pessoas que você ama, procure as pessoas que importam-se com você, procure os seus amigos. Jesus procurou os seus discípulos no momento de sua profunda tristeza. Procure alguém que você saiba que vai lhe dar um apoio. Peça para ela lhe ajudar e também ore ao Pai, porque nos momentos difíceis, nada melhor que falar com o nosso Pai Celestial, nada melhor que falarmos com Deus, porque Ele nos entende. E saiba que momentos difíceis vêm, mas que como Jesus ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus ele sabia que você e eu iríamos passar por momentos difíceis. Foi por isso que ele disse isso: tem de bom ânimo, seja forte, você vai conseguir passar. Você não é qualquer pessoa. Não desista de si mesmo, não desista de você, não desista da sua vida, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos, não desista de lutar pelos seus objetivos, não desista de lutar pela sua família, não desista de lutar por aquilo que realmente importa para você, porque você sabe o que realmente importa para você. Não desista disso, porque Cristo ele não desistiu de você. Cristo ele não desistiu no momento mais angustiante da sua vida.
ele foi em frente, ele enfrentou a morte e ele venceu. E é isso, gente, que eu quero compartilhar com vocês, essa mensagem. Eu espero que eu tenha conseguido passar o que Deus falou aqui no meu coração. Eu espero que eu tenha conseguido falar o que eu queria realmente falar. Ainda vou ver na edição. E é isso que eu queria falar para vocês. Eu queria deixar como mensagem e dizer que Deus não desiste de você. Quer dizer que Jesus não desiste de você, que você é muito especial. Então, é isso e até a próxima.